Tudo já começa com o Cláudio arregaçando ali a Roselena. Ele pega lá em seus braços, ali mesmo no cemitério, e diz a ela que na frente da tumba da Aurora ali, que ela vai ter que confessar para ele toda a verdade. E a Roselena tenta até se esquivar e pergunta: a verdade? Que verdade? O Cláudio diz que sim, que ela vai ter que dizer a ele toda a verdade, porque a filha dele não morreu, que ela está viva e que é a Luciana. Ele joga a bengala dele ali, revoltado, pega um monte de areia ali do cemitério, esfrega ela e diz que sim, que a filha dele está bem viva e que é a Luciana. Sem saída, a Roselena diz que sim, que a filha dele é a Luciana e que não aguenta mais com toda essa história que está acabando com ela, que está lhe destruindo e que não pode mais estar arrastando a memória da Aurora e que não pode e nem aguenta mais e que não suporta mais nada disso. O Cláudio, revoltado, ele diz que não culpa ela por ter dado a filha dele, mas que culpa ela sim por ela ter guardado esse segredo durante 20 anos. A Roselena, desesperada, sem saber o que dizer, ela diz que a Aurora estava morta, ele estava preso e pergunta que nesse caso o que ele queria que ela fizesse. E o Cláudio pergunta a Roselena por que foi que ela fez isso e que dor tão grande foi essa que ele e a Aurora causou nela para que ela quisesse fazer a eles tanto mal. A Roselena pergunta se parece pouco que eles cruzaram o caminho dela, se parece pouco que a Aurora foi uma hipócrita, uma maldita mentirosa. O Cláudio manda ela parar e que não se atreva a caluniar a esposa dele porque ela não tem razão para fazer isso, e a Roselena grita e diz que sim, que tem razão e tem todo o direito. Ela continua falando que quando eles se conheceram, a Aurora sempre foi uma modelo para ela e que ela tinha a Aurora como uma pessoa amorosa, linda e que amava a todos, e que ela sempre foi uma esposa exemplar e que adorava seu marido e que suportava e adorava todos os seus amigos. E declara que isso, na verdade, era uma mentira, uma maldita mentira. O Cláudio, a cada hora se revoltando ali, ele diz que uma mentira ali é ela mesma e que lhe enganou, lhe fazendo achar que ela era uma boa mulher e que ela havia por ele uma compaixão por ele estar preso durante 20 anos e que ela mesma sabe que ele ficou preso por todos esses anos injustamente. A Roselena diz que não tem compaixão por ele nem por ninguém, e o Cláudio pergunta a ela por que tanto ódio assim. Roselena diz que é porque zombaram dela, que todo esse tempo todos zombaram dela e que ele e o Cláudio também foi vítima deles dois. Ela se refere ao Max e à Aurora. Roselena continua falando ao Cláudio ali que ele também foi vítima deles dois e que ela mesma viu os dois, que seguiu eles e que viu eles dois com seus próprios olhos. Cláudio pergunta o que foi que ela viu com os próprios olhos dela. Roselena diz que viu quando eles dois entraram em uma joalheria e que viu muito bem como eles sorriam e desfrutavam daquele momento, e que viu também que ele comprou uma joia que seguramente deu para a mulher dele, e depois ela decreta que a Aurora e o Max eram amantes. O Cláudio diz que ela está doente e que só na cabeça de uma pessoa doente é capaz de dizer essas coisas ali que ela está dizendo, todas essas loucuras, e a Roselena responde que não e diz que ela não está doente nem louca, que ele e o Cláudio apenas se recusa a aceitar a verdade, e diz novamente que a Aurora e o Max eram sim amantes porque ela mesma viu os dois. O Cláudio começa ainda mais a se revoltar e manda ela se calar e diz que a Aurora era incapaz de fazer algo assim porque ela era uma mulher íntegra, honesta e com valores. A Roselena diz que se ele quiser seguir acreditando na adúltera da esposa dele, o problema é dele, e o Cláudio, já sem paciência, ele diz que ela não faça mais nenhum insulto à esposa dele porque a única hipócrita que tem ali é ela mesma, e que ela sim é impura e age como uma pessoa muito ruim, e que ela apunhalou eles dois. A Roselena diz que não, porque ela sim é uma mulher íntegra, uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa esposa, e que tudo o que ela fez foi para proteger seus filhos e toda a sua família. Cláudio pergunta a ela se para proteger a família dela, se era necessário ela destruir a dele, e se era necessário ela dar de presente à filha dele, ainda recém-nascida, a Paz Jacinto. Roselena fica sem palavras, mas depois ela diz que a Paz é culpada de tudo isso ali e que nunca deveria ter confiado nessa mulher porque ela mesma lhe jurou que nunca mais voltaria a lhe ver.
O Cláudio arregala os olhos para ela e diz que mas ela voltou e que isso se chama justiça divina. Cláudio continua dizendo que ela teve a oportunidade de ressarcir todos os seus pecados e pergunta o que ela queria, porque ela humilhou, maltratou a Luciana, a filha dele, e que ela não se conformou em ter dado uma criatura indefesa, e agora que ela virou mulher, ela maltratou ele dizendo que a filha dele estava morta. Então ele questiona ela o que ela tem na cabeça, o que de fato ela tem em seu coração. A Roselena dá um pinote, vira para o Cláudio e diz que o que ela tem é raiva, inveja, porque todos adoravam, admiravam a esposa dele, mas que com ela todos lhe ignoravam, porque toda a atenção era para Aurora, a honesta, a generosa, a íntegra. O Cláudio diz que nada justifica o que ela fez para sua filha Luciana, uma criatura recém-nascida. Então a Roselena inflama ainda mais e diz que a Luciana não é filha dele, e o Cláudio pergunta o que foi que ela disse e pede para que ela repita o que ela falou. A Roselena então repete que a Luciana não é filha dele e sim filha da Aurora com o Max. Cláudio não cai na jogada da Roselena e diz que a Luciana é sim filha dele e que sabe muito bem com qual mulher ele decidiu compartilhar a vida dele. Só que o que ele não sabia era esse ódio tão grande que ela tem pela Aurora. Roselena diz que o mesmo ódio que ela tem pela Aurora, ela tem o mesmo ódio pela Luciana, porque ela é tão parecida com a mãe, tão digna, tão íntegra, mas tão soberba e arrogante quanto o pai, o Max. O Cláudio, revoltado, manda ela se calar e diz que não vai permitir que ela relacione a filha dele ao Max. A Roselena não para de inflamar ali e pergunta ao Cláudio que, para ter certeza e comprovar tudo o que ela está dizendo ali, porque ele não faz um exame de DNA para que assim ele comprove tudo o que ela está dizendo a ele. Mas o Cláudio perde a paciência, dá um grito na Roselena mandando ela se calar, porque ele já mandou, e diz a Roselena que jamais irá duvidar do amor da esposa dele. A Roselena diz que na verdade ele tem medo, que ele tem muito medo que esse mundo perfeito ao redor da Aurora se rompa. E depois de muito moído ali, depois de muita conversa, a Roselena diz ao Cláudio que agora em diante ele siga o caminho dele, que ela seguirá o caminho dela e que nunca mais eles vão se cruzar e que o assunto está encerrado. O Cláudio diz que não, que o assunto só vai se encerrar quando ela enfrentar as consequências dos atos dela e declara que ela deu uma menina que não era dela e que ele tem como testemunha a pai Jacinto. Roselena diz que sim, mas que mesmo assim ele não tem provas contra ela. Cláudio diz que tem o registro de quando enterrar os restos mortais de sua esposa e que no certificado não só sepultaram a Aurora, e diz que a Roselena, ela não só profanou a tumba da esposa dele, mas que ela também tomou os restos mortais de um inocente para colocar na tumba da Aurora, para que assim se passasse com os restos mortais da filha dele juntamente com a sua mãe. Roselena a cada minuto se desespera ainda mais, mas o Cláudio não para de falar e diz para Roselena que isso é um grave delito e que a justiça vai fazer o trabalho dela em lhe parar.